A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo bíblico, livro de Deuteronômio, capítulo 16, do verso 18 até o 22. No vídeo de hoje, nós vamos aprender, na palavra de Deus, sobre o juízo, sobre a justiça de Deus e sobre o tribunal de Cristo. E como a instituição da família, o mandamento da família, tem tudo a ver com o tribunal de Cristo. E nós vamos aprender isso no vídeo de hoje. Deus colocou isso no meu coração enquanto eu estava estudando para fazer esse vídeo. Eu fui fazendo a comparação da família com o tribunal de Cristo. E é incrível, eu achei muito interessante e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então vamos começar mais esse estudo com a ajuda de Deus e aqui do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 18. Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas, que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Então, Deus está instituindo juízes para julgarem o povo de Israel, né? Entre eles. Então, tem muitas pessoas que pregam que a gente não deve julgar as pessoas porque Jesus Cristo mandou a gente não julgar, né? Mas essas pessoas interpretaram errado o que nosso Senhor Salvador Jesus Cristo disse. Ele disse, não julgueis para não ser julgados, né? Só que eles não terminam de ler o texto, né? Então, ele começa afirmando isso, porque se você julgar o seu irmão, e se você estiver com pecado, a pessoa vai julgar você de volta. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, ele continua ensinando. Tira primeiro a trave do teu olho para tirar o cisco do seu irmão. Então, no contexto, Jesus Cristo está falando, você pode julgar, você deve julgar, mas primeiro você tem que se corrigir, você tem que estar em santidade, você tem que procurar estar debaixo do Evangelho de Cristo. Amém? Aí você vai ter juízo, né? Aqui, ó, para que julguem o povo com juízo. Juízo é conhecimento, é você conhecer a palavra de Deus. Então você tem que conhecer a palavra de Deus, praticar ela, viver ela. Aí você vai ter um bom testemunho, vai ter um juízo, vai ter um conhecimento para poder julgar aquelas pessoas que estão nas trevas, que estão no pecado, tá bom? Mas se você está em pecado, não tem como você corrigir o teu irmão. Se você mente e você corrige um mentiroso, você é hipócrita. E isso Jesus não tolera, tá bom? Jesus, ele batalhou muito contra a hipocrisia, tá? Então, se você procurar a justiça, buscar a santidade e viver o evangelho, você vai estar capacitado para julgar, tá bom? E é muito importante nós estarmos capacitados para julgar, porque essa vida aqui na Terra é um teste. E Deus, ele está nos preparando, nos capacitando, porque Ele nos prometeu que se nós formos fiéis até o fim das nossas vidas, não negarmos o seu nome, Ele nos tornará reis e sacerdotes. E nós vamos julgar com Ele durante um milênio. E até os anjos, os que caíram, nós vamos julgar junto com Cristo. Amém? Então você entende a importância que você tem, meu irmão? A importância que você tem, minha irmã? Vocês vão se tornar reis e sacerdotes e vão ajudar Cristo no seu governo milenar a julgar as causas. Amém? Então é muito importante você entender o juízo, tá? E desde cedo, Deus, aqui ó, a gente está vendo isso aqui no Deuteronômio, né? Mas desde o Êxodo já tem juízes, né? Vai ter um livro na Bíblia que se chama Juízes. É um período de tempo que que Deus levantou vários juízes para julgar as causas da nação de Israel e libertar eles da opressão dos inimigos, né? Então é muito importante você saber a importância de ser um juiz, tá bom? E você é um juiz sim, e a gente vai entender isso no mandamento da família, tá? Quando Deus mandou instituir a família. Verso 19. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Então, o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Também nós não podemos fazer acepção de pessoas. Temos que julgar todos de acordo com a palavra de Deus, tá bom? A gente não pode julgar uma pessoa pela sua classe social, pela sua escolaridade, pela cor de pele. Todos nós somos julgados pela palavra de Deus. Aqui eu estou ensinando vocês, mas quando eu estudei, eu já estava sendo julgado por essa palavra, tá bom? Toda vez que a gente lê a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus ela vai nos julgando, ela vai nos moldando a doutrina do nosso Deus, né? A lei do Senhor. Nós somos julgados, todo país tem a Constituição. E quem não segue a Constituição, o dever dos juízes é fazer aplicar a justiça. Se a pessoa transgrediu a lei, ela vai pagar uma multa ou ela vai ser presa, né? Tem vários tipos de condenação e tem vários tipos de benefícios. Toda a Constituição, ela nos ensina que nós temos direitos e deveres. A palavra de Deus é a nossa Constituição do cristão. Nós temos direitos e deveres, tá bom? Então, se você for obediente à palavra de Deus, você será abençoado. Mas se você for desobediente, você terá punição. Amém? É simples assim, tá? Então, Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós seremos julgados diante do tribunal de Cristo
pela sua palavra. Você acreditando em Jesus ou não, você será julgado por ele, porque está escrito que todo joelho há de se dobrar e confessar que nosso Senhor é Deus, Santo é Deus. Você acreditando nele ou não, você vai chegar o dia que você vai ter que prestar conta diante dele, né? Então toma cuidado, né? É bom se arrepender agora enquanto há tempo, tá bom? Porque Jesus Cristo, ele te ama, ele quer te salvar, só que você tem que seguir a palavra dele, né? Não é só acreditar que vai ser salvo não, tá bom? Tem que acreditar e colocar em prática, tá bom? Porque a palavra de Deus ensina que se você não colocar em prática, será condenado, tá certo? Porque Deus é justo. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Então, somente a justiça nós devemos seguir. Nós vimos no Novo Testamento que Jesus Cristo, ele é o sol da justiça. Ele é a nossa justiça. Então, se você está seguindo outro caminho, que não é Jesus Cristo, você não está seguindo a justiça. Se você está seguindo homens, se você está seguindo santos, se você está seguindo outros deuses, outras entidades, ou se você está seguindo a si mesmo, se você não acredita em Deus, em nada, que você acredita que você é o governante da sua vida, você não está seguindo a justiça. E isso não é bom, gente, porque vocês têm que confiar em Cristo, têm que seguir a justiça para que vocês possam ser justificados por Cristo. Se você não seguir o sol da justiça, que é Jesus, no dia do tribunal de Cristo, você não será justificado diante dele e será condenado. Então vamos vigiar nessa parte, tá bom? Toma cuidado. Ah, porque eu amo aquele pastor, tal, tudo. Você escuta aquela palavra lá e você não confere nas escrituras, você está seguindo homens, você não está seguindo Jesus Cristo. Vamos tomar cuidado, tá bom? Tudo que eu falo aqui, não acredite em mim. Maldito do homem que confia no homem. Vídeo passado eu errei. Eu errei a horário da crucificação. Eu até coloquei na descrição lá, me corrigindo, pedindo perdão para vocês. Homem é falho, é errante. Vocês não devem acreditar em tudo que o homem fala, mas vocês devem conferir nas escrituras, tá bom? Porque todos nós seremos julgados pela palavra de Deus. Vocês não vão ser julgados pelo que eu falo, ou pelo que o pastor fala, pelo que o padre fala. Todos seremos julgados pela palavra de Deus. Não plantarás nenhum bosque de árvores junto ao altar do Senhor teu Deus, que fizestes para ti. Nem levantarás estátua, a qual o Senhor teu Deus aborrece. Então, nosso Deus, ele aborrece com qualquer tipo de imagem de escultura, de estátua, e de bosques sagrados, de postes, árvores de Natal, essas coisas assim. Deus não gosta dessas coisas, tá? E por que Deus está falando disso aqui na parte que ele fala da justiça? O que tem a ver a idolatria com a justiça? Se o seu coração está cheio de idolatria, não tem espaço para o sol da justiça habitar nele, o Espírito Santo de Deus, para o nosso Salvador Jesus Cristo governar a sua vida. Porque o seu coração, o altar de Cristo, que é o seu coração, está cheio de idolatria. Então limpa o teu altar, né? E o sol da justiça vai te guiar pelo Espírito Santo de Deus que vai habitar dentro de você. E você terá juízo, você terá discernimento de decidir o que é certo e o que é errado, para que você possa ser um juiz da sua vida, tá bom? Porque o juiz, ele sabe o que é certo e o que é errado, e ele aplica a lei, ele ensina também aos que estão ao seu redor, tá bom? Então seja um juiz de Deus, seja um juiz de Cristo, amém? Agora a gente vai fazer um estudo sobre a família. O que tem a ver a família com o tribunal de Cristo, né? Então vamos começar aqui, vamos primeiro aprender quais são os mandamentos da família, né? Aqui, tanto o nosso Deus Pai no Gênesis deu o mandamento do casamento, e Jesus Cristo também no Novo Testamento, ele confirmou esse mesmo mandamento, tá? Então tá valendo isso aqui, até os dias de hoje, tá bom? Gênesis capítulo 2, 24. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então é mandamento de Deus você se casar, tá bom? Você está querendo viver solteiro para sempre? Você vai ser julgado por isso, tá bom? É mandamento. Deus está mandando você se casar. Tem um porquê você se casar, tá bom? A gente vai aprender aqui como é importante você se casar para você entender como vai funcionar o tribunal de Cristo. E não só isso, muitas outras coisas. Portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, o varão, Adão, ele deixou a presença do seu pai lá no Éden, lá no paraíso, e veio aqui à terra, a esse plano terreno. E ele se juntou a uma mulher. Então, esse é o mandamento. Nós temos que seguir o exemplo de Adão, tá bom? Da mesma forma que nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Jesus Cristo deixou o seu pai lá no céu, veio aqui habitar entre os homens para conhecer a sua noiva, a tua igreja. Ele veio evangelizar, formou, ele voltou ao pai e está esperando só o comando do pai para ele vir buscar a sua noiva para o casamento, né? Então ele conheceu a sua noiva enquanto ele estava aqui vivo, ele voltou para a casa do pai, que o casamento judaico é assim, o noivo só vai buscar a noiva quando o pai dá o comando, né? Então ele está só esperando o pai dar o comando para ele vir buscar a sua igreja. Então, se você não está casado, se você não entende o casamento,
você não vai ter um relacionamento sério, uma aliança com o teu Deus, com o teu Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque é necessário você estar casado para você entender o que é um relacionamento, né? Se você não consegue ter um relacionamento aqui na terra, né, com a sua esposa, com o seu esposo, como você vai querer ter um relacionamento na eternidade com o Deus invisível que você não vê? Então é necessário você estar casado, tá bom? Por isso que na Carta dos Apóstolos está escrito que uma pessoa para assumir cargo de liderança na igreja, ele tem que estar casado. Porque se ele não consegue administrar sua casa, como que ele vai administrar a igreja, né? Então é para pensar nisso, tá bom? É necessário você estar casado para você entender como funciona uma aliança, um compromisso, tá bom? Agora, os filhos. Qual que é o mandamento dos filhos? Gênesis capítulo 9, verso 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nelas. Né? Perdão, aqui, ó, Gênesis capítulo 9, 7. Mas vós ide e multiplicai-vos, e povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nelas. Em Marcos capítulo 16, 15, tem um mandamento parecido com esse, né? Porque em Gênesis está falando de multiplicar filhos terrestres, né? Filhos na carne, né? Ide e multiplicai-vos e enchei a terra, né? Agora, olha que nosso Senhor Salvador Jesus Cristo nos ensinou no Novo Testamento. Bem parecido. Jesus Cristo deixou até a mesma palavra para a gente associar com isso, tá? Marcos capítulo 16, 15. E disse-lhes, ide pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Ide. Então no Gênesis era para multiplicar a terra em pessoas, né? E agora no Novo Testamento Jesus Cristo nos ensina ide e evangeliza para que as pessoas, para você criar filhos de Deus no espírito também. Então no Gênesis, filhos de Deus na terra. E agora no Novo Testamento Jesus Cristo nos ensina a evangelizar para nascer crianças, para nascer pessoas, a igreja de Cristo, em espírito e em verdade, porque o batismo é isso, é nascer de novo, é nascer no espírito. Então, ide e ensinar toda criatura o evangelho de Deus, né? Para que haja nascimento espiritual nas pessoas. Então, Deus é um Deus de fertilidade, tanto físico como espiritual, tá bom? Nós temos que entender isso. Então, todo mundo entendeu os mandamentos. É mandamento você se casar e é mandamento você ter filhos. Mas por que Deus mandou você se casar e por que Deus mandou você ter filhos? Para você entender o tribunal de Cristo. Quer ver? Provérbios capítulo 17, verso 25. O filho sem juízo é tristeza para seu pai e amargura para sua mãe. Então, toda criança nasce sem juízo e é necessário que os pais eduquem seus filhos para que eles tenham conhecimento do que é certo e do que é errado. Então, você que é pai e mãe, vocês já são juízes, vocês já estão julgando, vocês já têm um conhecimento do que é certo e do que é errado pela palavra de Deus e pela experiência que vocês tiveram, e vocês estão julgando os seus filhos, ensinando a eles o que é certo e o que é errado. Se eles fazem o que é certo, vocês dão recompensa, levam para passear, mas se eles fazem coisas que são erradas, vocês castigam ele. Então vocês já são juízes, tá bom? Desde o princípio, Deus já constituiu juízes na família. Na época do Gênesis, quem eram os juízes eram os patriarcas, né? Era Abraão, Isaac, Jacó. Todas as decisões era o patriarca que tomava, né? Hoje, na igreja, as decisões, todo mundo fala que o homem é o cabeça da casa. Sim, é verdade. Mas toda a decisão deve ser tomada em conjunto. O homem com a mulher, né? Por quê? Porque Jesus Cristo ensinou que o que é ligado aqui na terra é ligado no céu, né? Então, o nosso Jesus Cristo, ele está no céu e a igreja está aqui na terra. Quando a igreja toma uma decisão aqui na terra, se Jesus concorda lá no céu, essa coisa que vocês pediram acontece, né? Então o homem, ele representa o cabeça da casa, né? E Jesus Cristo é o cabeça da igreja. A mulher, ela representa a igreja. Então, se não tiver esse relacionamento entre os dois, de tomar decisões juntos, não funciona, tá? Então, no casamento, os dois têm que tomar decisões juntos, tá bom? Em acordo, em mútuo acordo. Porque o que é ligado no céu é ligado na terra. E aqui no casamento nosso aqui, o que os dois concordam, que nem está escrito na palavra, né? Se estiverem dois em meu nome, eu estarei com vocês. Se o casal concorda em alguma coisa e ora diante do Senhor, Jesus Cristo está junto com vocês. Mas se não há acordo, Jesus Cristo não está com vocês. Então, é necessário nós estarmos sempre ligados no céu e estar em comunhão, em harmonia aqui na terra também, com a nossa família, com a sua esposa, com o seu esposo, né? Para que seus filhos vejam essa harmonia e cresçam com juízo, tá bom? Então, vamos procurar o juízo. Ensine o juízo aos seus filhos, tá? Provérbios 13, 24. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama.
quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo, né? E isso é verdade, tá? Quem ama corrige. Aqui, ó, Hebreus capítulo 12, versos 6 e 8. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então é necessário correção, é necessário você julgar na sua casa, tá bom? É necessário você julgar na igreja, é necessário você julgar no seu serviço, tá bom? Então, mas para você poder julgar, é necessário você estar cheio do conhecimento de Deus e praticando, dando bom exemplo, tá bom? Aí você vai poder falar com amor, com paciência, mostrando nas escrituras, porque todos nós seremos julgados pela palavra, para você poder corrigir o teu irmão, tá bom? Não com arrogância, se achando superior a ninguém, porque todos nós somos pecadores. Mas nós devemos corrigir com amor e pelo evangelho, tá bom? Não pelo que eu acho ou pelo que você acha. Agora aqui vamos entender como é que funciona o tribunal de Cristo, né? Quem será julgado no tribunal de Cristo, né? Aqui, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então todos, aqueles que acreditam e todos aqueles que não acreditam em Cristo, serão julgados por ele no dia que Jesus Cristo retornar, tá bom? E não só no dia que ele retornar, né? A gente vai ver aqui também que após a morte já vem juízo também, tá? Então a alma já está recebendo a bênção ou o castigo após a morte. Mas quando Jesus Cristo voltar, será julgado a alma junto com o corpo. Tá? Todo mundo entendeu? Aqui, ó, Tiago, capítulo 4, verso 12. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Então, o único que pode julgar quem vai para o céu e quem vai para o inferno é Jesus Cristo. Amém? Nós não temos esse direito. Só há um legislador, só um que é a palavra, que é Jesus Cristo. Ele é o verbo que se fez carne, né? E é só um juiz que pode salvar ou destruir. Então, só Jesus pode salvar ou destruir uma alma, tá bom? Nós não temos esse direito, nós não temos nem esse poder, nem justiça nenhuma para isso. Só o único capacitado e justo para isso é Cristo. João, verso 5, 26 e 29. Perdão, João, capítulo 5, versos 26 e 29. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Então, Deus deu poder para Cristo julgar, porque ele é filho do homem. Ele nasceu aqui na terra como homem, sofreu como homem. Então, todas as coisas ruins e boas que existem aqui na terra, ele experimentou. E ele é capacitado para julgar os homens, porque ele sentiu medo, sentiu fome. Tudo que eu e você sente, Jesus Cristo sentiu aqui também, né? E ele superou tudo e venceu a morte e venceu o inferno. E hoje ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Deus deu toda a autoridade para ele, no nome dele, para julgar a todas as nações. Amém? Não vos maravilhes que estão disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Então aqui Jesus Cristo já está deixando bem claro aqui no Evangelho de João, que aquele que acreditar em Cristo e fizer o bem vai para o céu, mas aquele que acredita nele e fizer o mal, diz que acredita, né? Porque quem acredita em Cristo não faz o mal, né? Ele segue o que Jesus Cristo ensinou, né? Mas tem gente que diz que acredita, mas faz o mal. Esses serão condenados, tá bom? Então, a pessoa é salva pela fé, sim, mas sem obras, essa fé não vale nada, né? Então, quem que é o acusador? Porque vai ser um tribunal, tem um acusador, né? O acusador é o nosso inimigo, o adversário, né? Isso está em Apocalipse, capítulo 12, verso 10 e 11. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Então nosso adversário ele está lá no céu nos acusando de dia e de noite, né? Mas nós que acreditamos em Cristo venceremos pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho, né? Pelas boas obras e não negando o seu nome, né? Então a gente não pode negar o nome de Cristo, tá bom? Quando seremos julgados, né? Na volta de Jesus, né, que vai ser o tribunal de Cristo, mas também a nossa alma já é julgada instantaneamente, tá? Isso está em Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez,
sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, Jesus Cristo, ele foi o primeiro a dar exemplo disso daqui, né? Ele veio aqui a essa terra, ele passou por todos os testes, venceu, morreu santo, né? O inferno não pôde segurar ele porque ele morreu sem pecado, ressuscitou, né? E ele já foi julgado na hora, né? Ele não tinha pecado para ser julgado, né? Então ele já subiu para o trono, vencedor, né? Vitorioso. A alma dele, já junto com o corpo ressuscitado, subiu aos céus, né? Ele é a primícia da ressurreição. Mas nós, a partir do momento que nós morremos, já vem depois disso o juízo, né? Então a nossa alma, você morreu, meu irmão, morreu, irmã, a alma já vai para o céu ou vai para o inferno, já tem um julgamento lá, tá bom? Jesus Cristo não está parado lá em cima, ele está trabalhando, tá? O acusador também está acusando de dia e de noite, então nós já somos julgados. Então a única chance que nós temos é essa vida aqui. Então aproveite a cada minuto a tua vida para fazer o bem, para se arrepender dos seus pecados, para que você possa alcançar a salvação. Qual será o critério do julgamento, né? Primeiro, a fé. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, se você acredita em Cristo e pratica o que ele ensinou, você será salvo. Mas se você não crer, você já está condenado, tá bom? Morreu, já vai para o inferno, tá? Então, toma cuidado com isso. Segundo, bom testemunho, obras de fé, né? Isso vai estar em Tiago, capítulo 2, verso 14. Eu vou dar lição de casa para vocês estudarem Tiago, capítulo 2 inteiro, tá? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, se você diz que tem fé, mas não pratica obras de fé, você não tem fé de verdade, né? Nós seremos julgados pelas nossas palavras. Mateus capítulo 12, 36. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Outro exemplo que nós vamos ser julgados pelas palavras. Mateus capítulo 5, 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, sem encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Jesus Cristo falando que se você chamar o teu irmão de louco e não pedir desculpa para ele, e não se arrepender, você vai para o inferno, tá bom? Toma cuidado. Nós seremos julgados pelo bem que não fazemos, né? Por omissão, né? Isso está em Mateus capítulo 25, 41, 43. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede, não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermos, na prisão, não me visitastes, né? Então você não fez o bem, você teve a oportunidade de fazer o bem e não fez, você será julgado por isso, tá bom? Mateus capítulo 19, 16, 17. Nós seremos julgados por não fazer os mandamentos, tá? Então, o cristão tem que praticar os mandamentos sim, tá bom? Isso está escrito em Mateus 19, do verso 16 a 17. Aqui o jovem rico, né, perguntou ao mestre, né? O que eu faço para entrar no céu, né? Jesus Cristo respondeu. E eis que aproximando-se dele um jovem disse-lhes: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, nós temos que guardar os mandamentos de Deus, tá bom? Você sabe quais são os mandamentos? Está lá em Êxodo capítulo 20, vai estudar, tá bom? E pratica. Seremos julgados pela renúncia da matéria e por seguir os caminhos de Cristo, tá bom? Se você não renunciar à matéria, se você viver para a carne, não viver por espírito, você será julgado por isso. Onde está escrito isso? Mateus capítulo 19, 21. Disse-lhes Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me, né? É na mesma parábola do jovem rico, né? O jovem rico amava o seu dinheiro, então ele amou mais a matéria do que o espírito de servir a Deus. E por isso, se ele não se arrependeu no restante da sua vida, ele provavelmente foi para o inferno, tá bom? Porque ele amava mais a matéria do que a eternidade. Então vamos amar a eternidade, vamos buscar o céu, tá bom? Lucas capítulo 9, 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então a gente tem que negar a si mesmo, nossos desejos, e fazer o desejo do nosso Salvador, a palavra de Deus, tá bom? Como seremos inocentados das acusações? Essa é a parte melhor. Se você conseguiu chegar até aqui, se você suportou a correção, né, Santo Deus, porque aqui Deus falando um monte de coisa que a gente não pode fazer, né, que nós seremos julgados por isso, não fica com medo não, porque o nosso advogado é excelente, ó. 1 João capítulo 2, 1. Meus filhinhos,
Estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus Cristo ele é o nosso advogado. A gente não deve temer o pecado, tá bom? A gente tem que buscar ler a palavra de Deus sempre e praticar o máximo que nós conseguimos. Mas ninguém consegue seguir a palavra completamente, né? É impossível. Nós seres humanos somos imperfeitos. Nós não conseguimos, tá bom? Ninguém consegue viver sem pecar. Todo mundo já pensou alguma coisa errada, já praticou alguma coisa errada. Isso no dia a dia, infelizmente, é uma verdade. Todos nós somos pecadores. E como que a gente vai ser absolvido dessas acusações? Porque todos nós somos merecedores do juízo, da condenação, né? Mas nosso Deus, pela sua infinita misericórdia, nos deu um período de graça e nos mandou nosso Salvador Jesus Cristo. E todo aquele que crê nele e se arrepende dos pecados que pratica, aquilo te incomoda, você fica triste por pecar e você pede perdão a Deus e você procura não fazer de novo, você é perdoado e absolvido e vai entrar no reino da glória. É simples assim. Filhinhos, vou ler de novo, é muito lindo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, procura não pecar. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Né? O acusador vai pegar o teu pecado e vai levar ao Pai, vai acusar e falar: esse aí não é digno de entrar no céu não. Mas Jesus Cristo vai levar o teu arrependimento e vai levar diante de Deus e vai te absolver. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe todos vocês e que a justiça de Deus esteja habitando nos seus corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém.